Começando então o debate Unicamp 2021, questão 10, prova EG. E aí? Quem pediu? Eu não sei se eu peguei errado. Não. Peraí. Acho que onomatopeia é na alternativa. Ele não conseguiu. Que a alternativa correta é a. Tá. Eu acho que é isso. E aí eu acho que ele não conseguiu ver onde tá a onomatopeia no texto, pra ser a alternativa correta. Eu posso estar errada. Mas tem questões. Tipo, eu não lembro se era simbolismo ou parnasianismo, mas tipo, tem a questão do barulho do som da palavra. Então, por exemplo, a desigualdade está escrita nas linhas de trens e ressoa algum barulho com isso, entendeu? Tipo, sei lá, ser um barulho de trem, alguma coisa assim. Normalmente as questões são assim, mas não sei se alguém pensou diferente. Ah, tá. Lembrei disso aqui. Tipo, é que eu não sei como que é um barulho de um trem, mas deve ser alguma coisa assim. Tá. Deixa eu ver. Crônica de leitor ficar tentativa da cidade de São Paulo. Alternativa que identificou corretamente recursos expressivos estilísticos literários. Isso vale o autor, tá? Na hora que ele fala ali na linha reta do trem, beleza, aí fala no sinal fechado. Esse é o primeiro rap, né? Aí ele fala, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Como se realmente fosse aquele barulho do trem. Porque ele fala da locomotiva. Então, esse tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, seria isso, né? Seria essa parte Também ali. tem um negócio, o C parece que tá escrito alguma coisa do formato do negócio. Tem aqui no texto, peraí, deixa eu encontrar. Qual a alternativa? Ah, do texto? Porque, assim, na hora que você fala essa palavra, a repetição dela ali, né, faz como se fosse o som de um trem. Então, Isso. quando ele é vocalizado, é isso. Mas seria a onomatopeia. Eu também, essa aí era a minha dúvida também. Eu não tinha encontrado a onomatopeia. Agora eu enxerguei. A desigualdade está escrita nas linhas de trem e ressoa nos versos do som. Ele fala que a desigualdade está escrita na linha de trem também, ele deixa esse texto, né? Desigualdade, desigualdade. Há quem não veja nem soletre, mas está escrita no destino de todos os busões da cidade, sentido centro-subúrbio, na linha reta de um trem. Então ele falou que está na linha do trem, né? Essa desigualdade. A gente vê nesses próprios trens isso, né? Ou em qualquer outros busões que ele se refere também, né? Então a desigualdade está ali, beleza. Aí entra essa outra parte da onomatopeia na hora que ele tenta fazer esse som. Tem uma música, não lembro de quem que é, mas que, acho que é de violão, ele faz esse barulho do trem, assim, ele vai colocando. E as frases eram como se fosse um locomotivo. Foi feito junto com o Tom Jobim, não lembro, cara, posso estar falando besteira, mas eu acho que ele começa com café com pão, café com pão, café com pão, como se fosse realmente o barulho feito por um trem passando ali. Não é incomum usar isso. Tipo cavalo, né? Pocotó, pocotó, pocotó. Legal. Aham. Aí o que eu falei é que no simbolismo eles fazem muito isso, tipo, de pegar palavras com alusões a movimentos, e daí quando você vai fazer uma literação ou uma assonância, aquele som faz alusão ao movimento do que o poema tá falando, pra representar esse símbolo. Na hora eu já pensei em alguma coisa assim, né? Mesmo que a gente não identifique, normalmente essas questões, você tem que ver uma musicalidade naquilo, né? Aí é chato pra porra. Cara, assim, se você ficasse com dúvida e não conseguisse identificar essa parte dos recursos expressivos, né, você poderia ver que ele deixou claro, está escrito isso no texto, que a desigualdade está escrita nas linhas do trem, sabe? Ele deixou ali, tá? Essas palavras exatamente. A Altena, acho que é a única que fala, ela se mostra na expectativa. Não. Então, é a única alternativa que fala isso, né? Porque ele fala lá que, ó, no sentido centro-subúrbio, na linha reta de um trem. Então, a desigualdade, há quem não veja, nem soletre, mas está escrita no destino de todos os busões da cidade, sentido centro-subúrbio, na linha reta de um trem. Então, ele deixou isso ali. Se não achasse essa parte da onomatopeia, beleza, você conseguiria definir com base nisso. Ou seja, a Unicamp maravilhosa dando essa ajuda. Eu vou defender minha faculdade sempre. O gabarito está dizendo que a 10 é letra A. Mas assim, eu acho que é letra B. Alguém poderia me apontar o erro ou foi algum erro de gabarito? O gabarito é a letra A? Pois é. Será que não confundiu o gabarito com a da outra prova? Porque a outra prova era a letra A, guys. Não, eu não fiz a outra. Aí a minha cara também confirma. O gabarito tá letra A. Na Casey. Ela fala na canção, né? Todo brasileiro tem sangue crioulo. Ou seja, tem
algo que une todos nós, que é exatamente o que tá querendo dizer o texto 1. Ele fala que todos nós temos uma identidade de certa forma mestiça, de certa forma resgata algo que relaciona todo mundo, entendeu? Porque ele quer saber, na música, o que tem do texto 1. O texto 1, ele fala de você querer construir um ideal único, mestiço, desconsiderando as minorias, entre aspas, minorias raciais. E daí o texto 2, ele fala que todo mundo tem essa identidade em comum. Tipo, não seria a B, né? Tipo, não seria a B porque não tem, ela não fala de identidades múltiplas, ela fala de uma coisa só, entendeu? Acho que é isso. Deu pra entender? Deu. Porque o que confundiu foi, eu acho que foi a pergunta. Eu acho que foi isso que deve ter, né? Porque ele quer saber. Quando eu fui corrigir o negócio da resolução, o gabarito da Unicamp é letra A, só que a resolução tava apontando como letra B. Aí gente. Aí eu resolvi trazer pra vocês. Na própria Unicamp? Não, eu peguei a resolução e um cursinho, assim, popular. Não vou citar o nome, né? Tá ao vivo. No futuro, quando a gente for patrocinado. Amém. Exatamente. Porque é isso mesmo que ele falou. Porque ele destaca lá, todo brasileiro tem. Todo brasileiro tem, é uma nacionalidade Eu acho que única. coisei esse antigo ideal. Aí eu fiquei, antigo? Fiquei meio assim. Mas eu consegui entender a explicação da Brenda. É que ele fala no texto 1 que antes você tinha uma necessidade de embranquecimento populacional. Era um tipo de identidade. Hoje em dia, isso está sendo quebrado para você trazer uma identidade mestiça. Então é um certo resgate, não do mesmo padrão de cor, o mesmo tipo de cor, né? No caso do passado branco, mas na ideia de você ter uma identidade única. Entendeu? É por isso que resgata. Entendi. Obrigada. Eu olhar as palavras também que ele colocou no texto 1, né? Porque ele deixou ali, né? As vozes nacionais. Aí ele fala de reunir todos os brasileiros, independente Eu de acho que eu me brancos, foquei mestiços. muito no texto 2 mesmo. Então, a menos no texto 2. Aí no texto 2 ele fala, todo brasileiro tem. Tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo. Então, todo brasileiro. Então, a identidade nacional é única. Mesmo que no começo, a Brenda falou isso, mesmo que no começo fosse múltiplas assim, agora todo brasileiro tem aquelas características, ou antepassados dessa forma. Então, não é múltipla, é única. Independente da cor, raça, nós somos únicos. Somos brasileiros em si. Eu acho que pode ter confundido também, porque tem uma parte ali que ele coloca no final, essa proposta de uma nova identidade mestiça, única. E aí na A ele coloca resgata o antigo ideal. Então pode ter dado uma confundida também. Foi isso mesmo. Sim, mas aí tem que dar uma olhada na pergunta, né? Tipo, o que o 2 tá sendo aplicado... Quer dizer, o que do 1 tá sendo aplicado no 2. Então é essa identidade aí, pá. Eu acho que faltou essa relação entre textos. Mas eu entendi, gente. Obrigada. É bem comum isso da filha da putagem da pergunta, né? Mas eu acho que no Enem é mais assim, tá? Se você considerasse, porque ele começa ali a questão, considerando o alerta de Mulanga, então às vezes você pega e presta atenção só no texto 1. Se você fosse somente pelo texto 1 ali, algumas características, porque eles realmente no final falam de identidades múltiplas e tal mais, aí você poderia até chegar na B. Mas aí ele fala da relação, né? A canção de Macau, como a Brenda falou ali, a única parte que tem relação é desse todo brasileiro tem, e que ele fala lá também no início do Identidade Mestiça, né? Reunir todos os brasileiros. Então, o que tem em comum nos dois é todos os brasileiros. Todo brasileiro tem e todos os brasileiros, brancos, negros, mestiços. Isso é o que tem em comum, sabe? Que faz relação. Entendi. A B era justamente o distrator, né? Porque sempre quando a gente vê de identidade, a gente pensa muito numa identidade brasileira múltipla, heterogênea, e aí... Eu pensei nisso, claro. Eu fui direto nessa questão de múltipla por isso, porque normalmente cobra essas coisas. Naturezas? Exato. Então, bora lá. Considere que uma pessoa tem chegado ao hospital com baixa saturação de O2 no sangue. Depois de submetida a oxigenoterapia, começa a ter uma saturação normalizada. Em relação às medidas iniciais, quando a saturação de O2 começa a subir, a absorção de luz indicada pelo oxímetro. Tá. Por que você colocou que aumenta? Você tinha marcado alguma outra ou você não soube fazer? Não, eu não marquei nada, eu não consegui nem entender a questão. Isso foi a resolução que eu vi, aí eu queria entender o porquê.
Que assim, Beleza. foi igual uma prova que eu expliquei a questão e a Clara disse que aceitou a resolução. Eu aceitei, mas eu Eu queria saber o motivo. Adiante, 660 e 940. Em média, a quantidade de luz absorvida em cada caso. A partir disso, determina a concentração percentual de oxihemoglobina, né, de desoxihemoglobina no sangue, valores entre 95 e 100 para a normalidade. Significativamente, a quantidade de luz absorvida em cada comprimento de onda se relaciona matematicamente às concentrações de HbO2 e de Hb, conforme as seguintes equações. Tá, beleza. Baixa saturação. Porque assim, a resolução ela fez a conta que eu mostrei, mas para cada linha, sabe? Para cada valor ali. Aí mostrava que realmente houve uma diminuição no 660, mas houve um aumento no 940. Só que a minha Uhum. dúvida é na relação da conta mesmo. Eu entendi esse negócio de aumenta Mas, e diminui, mas eu não entendi porque, mas não precisava tipo, fazer um conta. soma com a metade do outro e o outro diminui na metade. Mas, cara, não precisava fazer conta, não. Acho que a conta só vai complicar a sua vida aqui. Porque o que ele pede é essa relação, né? Quando ela aumenta e quando ela diminui. Agora, se ele tivesse dado um monte de valores e pedisse para você achar para onde que ia esses valores, as concentrações, faz cálculo. Mas aqui você só ia perder tempo fazendo cálculo e ia ficar bem complicado, velho. Eu acho que nem dá Mas pra te assim, dar como tanta eu vou informação assim. saber o que tá aumentando e o que tá diminuindo? Cara, porque assim, ele fala lá, considere que uma pessoa tenha chegado ao hospital com baixa saturação de O2, né? Então, baixa saturação já tava lá embaixo mesmo, no sangue. Depois de submetida à oxigenoterapia, começa a ter saturação normalizada. Em relação às medidas iniciais, quando a saturação de O2 começa a subir, a absorção de luz indicada pelo oxímetro, né, aumenta, beleza. Ali no enunciado ele fala, acoplado ao dedo, ele emite uma luz em dois comprimentos de onda, 660 e 940, e mede a quantidade de luz absorvida, ok, em cada caso. A partir disso, determina a concentração percentual de oxihemoglobina, né, e a desoxihemoglobina no sangue, valores entre 95 e 100 para oxihemoglobina, indicam normalidade. Tá? Simplificadamente, as quantidades de luz absorvidas em cada comprimento de onda se relacionam matematicamente às concentrações, né, de HbO2, né, da oxihemoglobina e da desoxi, conforme a seguinte equação. Aí ele te dá a equação, né? Então, a desoxi realmente é aquela parte que ele... deixa eu ver o que ele fala aqui. Ela chegou com baixa saturação, né? Então, ela vai diminuir aquele que tem relação com a baixa saturação, né? Que é o desoxi, né? E vai aumentar o oxi, certo? Porque ele fala, vai no anunciado, que quando a saturação de O2 começa a subir, a absorção de luz indicada pelo oxímetro, que é a segunda parte, mas ela chegou no hospital com baixa saturação e depois ela foi submetida à oxigenoterapia. Então vai ter que diminuir aquele que tem relação ao desoxi, né, e vai ter que aumentar aquele que tem relação com o oxi. No caso, tem que ver em qual dos dois é maior, o HbO2, é? Porque assim, tira essa parte, por exemplo, do HbO2, pensa em oxi e desoxi, né, que ele deu ali, desoxi, né, não vai ter o oxigênio. Então, se ele não tem ela está com baixa saturação, ela vai estar com desoxi, né, vai ter mais no sangue, certo? Alguém me corrija se eu estiver errado, né? Porque o aumento do HbO2 vai ser durante a oxigenoterapia, né, ele vai aumentar a quantidade de oxihemoglobina no sangue. A diminuição aí, consequentemente, a quantidade de desoxi vai diminuir. Porque eu peguei o HB e comecei a colocar oxigênio nele. Então, o desoxi, vamos dizer assim, se transforma no oxigênio. Eu estou oxigenando ele. Então, eu estou colocando mais oxigênio. Então, se não tinha, agora vai começar a ter. Ele chegou com a saturação baixa. Então, a luz lá que ele fala, então vai ser a 660 e o outro 900 alguma coisa. Então, eu vou diminuir a que representa, a que identifica, né, vamos dizer assim, que ele vai identificar a hemoglobina com desoxi, né, que vamos colocar aí a 660, então vai diminuir ela, e vai aumentar a outra que vai identificar a hemoglobina oxi, né, porque ele fez a oxigenação. Entendi. Se eu soubesse disso, eu não teria dado a Ali vai conta. ser assim. Não precisava dar conta mesmo, porque se ele te medir valores, beleza.
né? Mas ele te fala no enunciado, só que ele colocou um pouco mais confuso ali. Ele emite luz em 2 comprimentos de onda, 660 nanômetros e 940 nanômetros. Né? E mede a quantidade de luz absorvida A, né, em cada caso. Então, aí você teria que ver lá, A em cada caso. Então, A em 660, né, ele te dá esse valor ali, igual a 320 oxi, mais 3.227 desoxi. Beleza? Então, quando essa luz está nesse sentido e eu começo a oxigenar, né, aí você já entra, vamos dizer, praticamente em equilíbrio químico, né, você vai ter que pegar esse desoxi e ele vai aumentar o dióxido. Eu estou oxigenando, né? Então, o que era desoxi, que está sem oxigênio, vai acrescentar oxigênio. Então, ele vai oxigenar. E o 940 já estava com uma grande quantidade de óxido, né, uma pequena quantidade de desóxido, vai aumentar o óxido. Né? Então, vai aumentar a faixa do 940. A parte que você tinha que prestar atenção é dessa oxigenoterapia, então provavelmente, né, terapia de oxigênio, então ele está colocando oxigênio, e a relação entre desoxi e oxi, né, que ele dá lá no enunciado e na formulazinha. Tipo assim, o que eu fiz foi o seguinte, tipo assim, eu vi que a desoxihemoglobina, que é o HB, tava 3.227 nos 660 nanômetros, né, de comprimento. E aí, quando eu vi isso, eu vi que tava muito alta de desoxihemoglobina. E, em contraposição, 940 tava bem mais baixo. E aí, quando começa a subir a saturação, obviamente não, mas, tipo assim, evidentemente o 660 tem que diminuir, porque esse é o de maior saturação de desoxihemoglobina. Então, tipo, aí só coloquei comparação mesmo de valores, porque tava muito acima mesmo. E aí foi isso. E aí quando eu vi que era 1.214 para 320 de óxido, aí diminui em 660 e aumenta 940. Foi a mesma coisa que o João fez de valor, assim. Porque se você pega a relação lá, né, que, beleza, tem bastante da desóxido. Porque oxigênio, então essa desóxido, né, essa hemoglobina ali sem oxigênio, ela ia pegar esse oxigênio e se transformar numa hemoglobina oxigenada. Então ela já ia começar a ter, então, oxihemoglobina no 660. Eu não sei se eu tô muito louca, mas alguma relação aí com a cor do sangue venoso vermelho, então 940 nanômetros, vocês não acham? Foi a primeira coisa que eu pensei, na real. Tipo, em relação às cores. Tipo assim, por exemplo, se ele vai iluminar o dedo com 2 faixas de comprimento de onda, de 600 e 940. 600 tem menor comprimento de onda, então tem maior frequência, então provavelmente é o sangue azul, que é o oxigenado. Então tem mais HbO2. Vocês pensaram em alguma coisa assim ou eu tô muito louca ou faz sentido o que eu tô falando? Não, faz sentido. Eu não pensei, mas realmente faz muito sentido. Então, se ele vai iluminar com essa faixa, então vai ter maior absorção na faixa azul, então vai ter maior absorção de tipo, alguma coisa relacionada a HbO2, entendeu? Mas com o aumento da questão do oxigênio. Só que a única coisa que eu pensei é deslocamento de equilíbrio, mas a equação que ele me dá ali, a reação química, não tá em equilíbrio. Senão teria 2 flechinhas, então eu já não posso trabalhar com equilíbrio aqui. Então, não sei. Mas aí você modifica a equação, porque ele fala da oxigenação, e na equação ele não está colocando a oxigenação em si, ele está dando aonde que estava. Só que se você jogar o oxigênio na equação, aí vai entrar em equilíbrio. Aí você começa a ter um equilíbrio químico, você pode fazer isso. Mas eu não sei, eu não tô conseguindo conectar, mas eu acho que tem alguma relação com a cor e a absorção. Foi a primeira coisa que eu pensei, mas eu não consegui conectar. Não, tem conexão, porque, tipo assim, ele fala no final do texto que, simplificadamente, as quantidades de luz absorvidas em cada comprimento de onda A se relacionam matematicamente às concentrações de HbO2 e HB. Então, com certeza, tem relação direta. E quando a gente fala de comprimento de onda, a gente tá falando de cores também, né? Cores são comprimentos de onda. E o que você absorve tem a ver com a cor, né? Que você, tipo, não tem. Dá aula pra nós aí, né, Carol, dando aula. Porque, tipo, essa questão realmente no início, quando vocês estavam falando, eu fiquei um pouco assim, não entendi o que ela queria. Mas se eu posso falar que é do oxímetro.
né? Tipo, aqui a gente falando um pouquinho dele. Ele trabalha com essa diferença parcial de oxigênio. Então, pressão parcial de oxigênio a gente tem lá nos alvéolos. E aí, se tá fazendo oxigenoterapia, como a Mecari falou, vai aumentar a quantidade de oxigênio e por difusão facilitada vai empurrando dos alvéolos para a corrente sanguínea. Beleza. E aí a gente vai ter esse resultado nos capilares, que ficam nas extremidades. Só que lá no capilar, como a gente tem encontro de veia e artéria, ele vai diferenciar por cor também. Por isso que, quando tá com oxímetro, não pode estar usando esmalte de cores que vai alterar a leitura do aparelho. Hoje em dia isso não é mais verdade porque os aparelhos já estão melhores, eles já conseguem descartar a cor de esmalte. E aí, só que aqui a gente vê a diferença por conta que o sangue venoso ele é menos oxigenado, tem uma carga maior de CO2, então ele vai ser mais escuro mesmo. Vai ser mínima a diferença, mas ele vai ser mais escuro. O arterial um pouquinho mais claro. E aqui na imagem colocou como azul, né? Que é como a gente geralmente vê nos livros. Mas eu acho que ele que deu para aproximar mais ou menos essa mesma situação. Ele quer da absorção de luz. Então acho que faz sentido mesmo que eu falei. Eu não tinha sacado. É isso mesmo. Ele falou do comprimento de onda, né? Comprimento de onda seria a luz. Eu nem tinha, deve ser, porque eu fui direto na equação que ele deu. Aí eu joguei o oxigênio do outro lado. Tipo, na verdade, nem fiz cálculo, né? Só fui, ele acrescentou oxigênio. Qual que... Eu tenho dois componentes, né? A oxihemoglobina e a desoxi. Se eu jogar oxigênio nelas, qual vai aumentar, né? Qual vai diminuir? Poderia ir pros dois lados, porque como ele faz uma relação matemática, a física de absorção de luz é equivalente. Parte de comprimento de onda e tal. Então aí eu só por isso. Aí na segunda também. Na segunda também, se eu jogar oxigênio, qual que vai aumentar e qual vai diminuir? Então vai aumentar, porque a hemoglobina está sempre procurando oxigênio, ela sai caçando oxigênio. Ela tem que transportar aquilo. Então a desoxi, obrigatoriamente, vamos dizer assim, ela vai caçar e virar óxido. Aí já. Questão, cara, eu gostei dessa questão. As questões de gases é sempre fodida. Eita, meu despertador. É sempre fodida, é confuso as relações. Tinha que usar o PVT e Povotó, né? Aí meio que fazia relação e comparava. Cara, mas pra mim isso foi muito confuso. Porque tinha, tipo, 4 valores, 8 valores, né? Tipo assim, muito alucinados. Aí eu fiquei, não sabia se usava o inicial. Eu sabia que o inicial era 29,31, né? Que ele tinha feito antes. Que ele chegou a essa calibração do pneu. Só que quando ele pede depois a 30 graus Celsius, e aí eu não entendi a alternativa. Tipo, se era pra encher o pneu. O gabarito é encher apenas os pneus traseiros, né? Mas eu não entendi como é que eu chegaria nessa relação. O que eu fiz foi o seguinte. Eu coloquei 29 como inicial e 293, porque eu somei 273 mais os 30. Eu acho que esse talvez possa ter sido meu erro, porque na verdade no inicial era 10. Ela vai responder? Quer? Estão fazendo? Estão pensando? Tô fazendo ela. Tô fazendo pra ver se eu lembro a resolução. O que você falou, Clara, de encher o pneu, né? Que você não tinha entendido bem a relação, foi isso? Uhum. Tá, peraí. Consegui. Porque se você fazer o PVT Povotó, você exclui o volume, porque o volume não vai mudar. Aí você coloca a pressão inicial, vai ser... Cadê? Só para confirmar, vai ser 31. Aí embaixo você coloca a temperatura com 10 graus, só que em Kelvin. Aí dá 283. Mas por que eu não posso usar o 29 como pressão inicial? Quando ele fala que... Por causa que a gente tem que usar meio que... Deixa eu ver... Aí tá. O valor embaixo ali. Poxa, peraí. Entendeu? É que assim, você tem que analisar... Tem 4 situações aqui. A primeira é que ele começa a viagem sozinho, e no frio, certo? Uhum. Então, os gases... Vamos analisar a temperatura. Se a temperatura é menor, então o grau de agitação do bagulho lá é menor também, certo? Grau de agitação interna. Então, digamos que o pneu ele não tá tão cheio assim, certo?
Só que daí a gente vai lá para uma situação de 30 graus Celsius. Então a agitação interna tá maior. Então acho que vai ter que sair, esvaziar de algum dos pneus. Aí a gente tem que olhar daí para pressão, usando o pivot pivotó. Só que daí a gente tem que primeiro analisar o pneu traseiro e depois o dianteiro, usando os valores diferentes. Tipo assim, no início ele tá em cima, que é o para 2 passageiros, o de 29 e 31 PSI. Uhum. Aí no segundo caso a gente vai usar o valor de baixo. Entendeu? Que vai ser o valor final. Então, tipo assim, mas ali, quando ele tá, a imagenzinha, 2 pessoazinhas e uma mala. Não é isso? 2 pessoazinhas e Sim, uma mala. mas ele tá querendo Aí, saber isso. quando tá todo o carro cheio. Então eu não. Tipo assim, pra mim, o início ele ia sozinho, tá ligado? Com a pessoa só. Não. Ele deu início quando tava, tipo. Eu entendi que ele vai sozinho. Tem que analisar com o carro cheio pra ver e aí Isso. fazer o PVT na dianteira, PVT traseiro. Aí você olhando na tabela da gasolina e etanol ali, com os carinha tudo cheio, vai até 37, né, ali o PSI. Então se você fazer a conta PVT e PVT do traseiro e do dianteiro, vai dar, o primeiro vai dar, do dianteiro vai dar 31 PSI e do traseiro vai dar 33 PSI, que estaria entre ali mais ou menos 37 PSI, que é o da tabela. Então teria que encher apenas os pneus traseiros realmente. Entendi. Pô, que sacanagem. Ó, tá Eu não bem no tinha finalzinho do texto, Clara. Ao meio-dia chegou ao destino e após um período de descanso, carregou o carro em colotação máxima. Isso. É porque como essa parte não tá no enunciado, a pessoa passa batida. Mas vocês só fizeram o pivot pivotó e depois jogaram, por exemplo, o T1 sobre T2 vezes um das pressões, né? Não, o cálculo eu entendi, eu não tinha entendido a relação da tabela, entendeu? Tipo assim, porque. Não, agora eu entendi, né? Que é a lotação máxima. Só que parece que eu entendi lendo o gráfico, assim, que era tipo, no primeiro momento ele tava isso e no segundo ele tava aquilo, entendeu? Só que na realidade ele tá, tipo, sempre em lotação máxima, teoricamente. É porque pra mim não ficou claro isso, que tipo, ele já tava sempre em lotação máxima. Porque antes ele enche o pneu. Tipo, é pra ver minha cabeça também, né? Eu falei, cara, ele vai encher o pneu. Aí ele vai chegar no local, vai pegar mais gente. Na minha cabeça tava assim. Vai pegar mais gente e depois, tipo, ele ia encher de novo. Que já passou um tempo. Só que isso foi extrapolação, né? Já foi extrapolação. Não, ele sempre tá em lotação. Tipo assim, parece que é isso, mano. Só que, tipo assim, pra mim, a imagem tá dizendo que no início ele tava sozinho. Tava 29 e 31. Não, mas é o pneu traseiro, que a gente tá. Eu acho que você confundiu isso. Não, tipo assim, o que eu tô dizendo é, tipo assim, não tem a primeira linha? Tá 2 pessoas em uma malinha? Aí tá ali no início, 29 e 31. Aí eu falei, cara, isso é no início. Aí eu coloquei 29 vezes, entendeu? Pro dianteiro. O que eu usei? Foi 29 vezes 2, 10 graus, né? 283 é igual a. Eu achei que era isso. 31, que é mais. Não, 31 é um negócio. Então, aí não fez sentido isso pra mim. Tipo, essa tabela, entendeu? Porque pra mim esse era o início e o final. E na verdade você tem que usar só as duas de baixo. É porque assim, a primeira coluna é do pneu, dos primeiros pneus. Aí a segunda coluna é dos últimos pneus. Eu não tinha entendido isso. Eu tinha entendido que era tipo assim, primeiro momento e segundo momento, entendeu? Tipo, eu não considerei a coluna, na verdade eu considerei a linha. Acho que esse foi meu erro. Mas bem que poderia ter uma setinha, né, indicando. Pô, eu achei bem confuso, né? Achei bem confuso, tipo, pra mim era início, porque, tipo assim, como tá, tipo, assim a linha entre início, eu falei, cara, primeiros pneus e o pneu de trás, embaixo. Situação final, primeiros pneus de trás. Eu fiz assim, entendeu? E aí deu errado, obviamente, porque o cálculo deu, tipo, 32 pra um, 31 pra outro, alguma coisa assim. Aí eu botei que tinha que encher o pneu e esvaziar o outro. Eu tinha marcado B. Fiado, cara. Pô, não gosto desse tipo de questão. Por que tu não erra? Porque tu. Errei porque eu fui burra. Não, errei porque me O confundi. gráfico é uma merda. Ninguém é burro, né? Mas assim. Quando tu não sabe uma parada, tu fala, porra, não sei. Não tem como, tá ligado? Mas não fala, pô, cara, eu odeio quando é, tipo, muita informação. Porque eu tenho duas interpretações. Eu falo, qual eu vou? Aí eu vou na errada. O modo vestibulando, né? Deixa eu refazer os cálculos aqui, então. Tô vendo isso que deu, né?
Isso aqui. Aí, como ficou abaixo do que ele esperava, que tem que ter, na verdade, dos 37, então esse aqui, o traseiro, pneu traseiro tem que aumentar. Encher, Tem que encher só os traseiros, então. exatamente. Porque o outro ficou aproximadamente 31, então tá dentro. Tá ali na minha tela, vocês viram o carro. Uhum. Eu gravei ali também. Então vai ter... Qual é D? É D. Isso é multiplicação de matriz? Também. Tem que usar multiplicação. Ah, então, fé. Infelizmente, não iria começar. Você faz primeiro a multiplicação, daí você vai achar. Eu tenho que ir por cada termo. Daí você tem que ver se o sistema é possível ou não. E como ele pede, né, que não admite solução, então seria sistema possível e indeterminado. Daí. Sim, eu vi uma resolução do algo que tinha que encontrar a função de segundo grau, né? O gabarito é A? Não. Letra D. Letra D. Não, para não. Divisão. Eu cheguei a diferente de 1 e a diferente de 2. Sim. Aí, você chega nesses valores, agora você vai jogar na equação lá. Ah, verdade. Uhum. Tem alguns jeitos de fazer isso aqui. Então. Se for 1, vai ser SPI. Não vai dar um daí. Vai dar equações equivalentes. Tem que ser menos 2. Diferente de menos 2 mesmo. Eu tenho uma dica pra você, Jô. Vou deixar esperar o João resolver aí. Pode fazer. Não, pode falar. Bom, quando a gente trabalha com sistemas lineares, analisando duas equações, quando é sistema possível e determinado, são retas de primeiro grau distintas. Ou seja, y é igual a x mais b, certo? Então, os valores de y, de a e de b, para as duas equações vão ser diferentes. Agora, quando é sistema possível e determinado. Quando eu falo de sistema possível e indeterminado, são retas iguais. Então, os coeficientes das duas equações de primeiro grau, eles têm que ser iguais ou múltiplos. Tô desenhando aqui, tá, Jô, pra mandar aqui pra você. Então vai demorar um pouquinho. É porque por determinante é chatão de fazer, né? E demora. Uhum. Tô fazendo agora, por determinante. Bom, uma coisa eu já sei. Se é uma questão dessa, pula. Deixa Se fizer desse primeiro, se tá na minha tela, se vocês fizerem desse jeito aqui, desse primeiro jeito aqui, tranquilo. Agora, se você não conseguir fazer daquele jeito, que você fazer por determinante, deixa por último. Isso é real. Que é trabalhosa. Você vai gastar muito tempo e às vezes no meio você errou um sinal. Porque os valores estão muito próximos, tipo, tá 0, 1, menos 1, 2, menos 2, sabe? Tá muito próximo. Então, um errinho no meio, porque igual aqui, ele pede determinante de A que seja igual a 0. Eu tava prestando atenção na tela do Rubens, aí eu não entendi, tipo, na sua primeira resolução ali, sem ser por determinante, por que a menos 2 não pode? Eu não tô conseguindo encontrar na conta que você fez, que exclui o menos 2. É por causa do sistema ali, que nem peraí um segundo. Que nem a Brenda falou. Eu tava procurando o nome da Brenda. Que nem a Brenda falou, tipo, que os sistemas eles têm que ser múltiplos. Múltiplos ou iguais, senão ele seria um sistema possível indeterminado ou determinado. Você tem que lembrar dessa propriedade, sabe? Você olha os sistemas, daí você vê ali se é possível, não é possível. Tipo, daí se você olhar com 2... que nem o João tá... Pode falar, Rubens. Pode falar. Isso aí tá certinho. Se você testar com o menos 2, vai dar impossível, entendeu?
Você joga aqui, ó, se você achou isso aqui, assim, vamos fazer dois jeitos agora. Vamos substituir o A por 1. Então aqui vai dar menos 1. Se eu tirar tudo isso aqui, não vai dar 0? Porque aí vai ser a mesma coisa que nós jogamos aqui embaixo. Porque 1 menos 1 com 1, tudo 0. Agora se eu jogar o 2, é menos 2, na verdade. Menos 2, menos 1. Menos 2 menos 2, menos 4. Menos 2. É igual a 0? Porque aqui vai dar menos 3 sobre menos 6. Ele vai igual a menos 1,5. Não deu 0. Isso. Ah, Daí você testa ali, né? É isso que não aparece no cálculo que eu não no fiz. caso, é só achar meio que as raízes, né, e testar. Isso. Uhum. Você testa dentro do determinante ou da multiplicação ali, das matrizes, e vê se vai dar 0 ou não. Ah, entendi. Eu não consegui me expressar, né, na hora deles. Não, conseguiu sim. Ficou mais que eu. Mas ó, se você fizer desse jeito aqui, ó, que tá aqui no quadrado vermelho, né? Você faz direto. Porque ele fez a multiplicação. Então você acha a matriz que vai ser resultado. Mas se jogou na matriz resultado, você vai achar a equação de segundo grau. Achou a equação de segundo grau, você vai achar as duas incógnitas, né? As duas possibilidades de geral.